Senhor. Glórias a Deus, Pai. E a palavra hoje, meus amados, está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Aleluia. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escuta, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Aleluia, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Louvado seja Deus. Pai, ministra essa palavra, traz revelações aos meus corações, me ajuda, Senhor, a colocar as palavras corretas, para que a mensagem que o Senhor está trazendo ao meu coração, da forma que vai me edificando, vai edificando também quem está ouvindo, quem está assistindo. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus amados, hoje, como foi lido aqui, trazendo a história de um homem, Zaqueu, que todos colocam como usurpador, como enganador, como um homem que agia pela carne, mas uma hora teve um encontro com Jesus. E essa passagem da história de Zaqueu, ela tem muito que nos ensinar também. E um dos passos que Deus trouxe ao meu coração dessa passagem é que antes da época de Malaquias até a vinda de Jesus Cristo, teve em média de 400 e poucos anos que Deus não falava com seu povo, não tinha uma direção correta do que Deus queria para esse povo. E a única direção que eles tinham era dos fariseus, dos sacerdotes do templo, que agia da sua maneira e impunha leis que favorecia mais eles, que eles também pudessem lucrar e também poderia manter o povo calmo, para que os romanos não interviam sobre a maneira deles direcionar, entre aspas, no nome de Deus. Então, devido a essa forma, eu creio que foi aonde que Zaqueu, sendo filho de Abraão, foi procurar um meio de uma vida melhor, trabalhando para os romanos, sendo cobrador de imposto, que isso fez muitos judeus a ficar com raiva dele, de chamar ele de traíra, de chamar ele de falso, por estar trabalhando para os romanos. E dentro dessa oportunidade dele trabalhar para os romanos, num cargo num cargo de alta sociedade, ele aproveitou da situação e começou a focar em ser rico. Então ele começou a usurpar, ele começou a roubar, ele começou a aproveitar da situação, do cargo dele, para usufruir benefício próprio. Isso nós vemos muitos hoje na política. Pessoas que entram com a mente, um coração humilde,
mas logo não são todos, mas muitos se corrompem pelo cargo, pelo benefício de poder focar em trazer riqueza para si só. Até eu, particularmente, me preocupo com os cristãos evangélicos que tentam entrar no meio do governo para tentar trazer melhorias aonde o mundo, o príncipe, não é do reino de Deus, porque Jesus disse que o príncipe deste mundo não tem nada a ver com ele. Então, como que esse mundo já é do maligno e eu, como cristão, vou tentar resolver algo dentro aonde que o governo maior é dele? Você entendeu? Então não tem voz, não tem, pelo tanto de homens de Deus que estão ali, deveria ser mudado muita coisa. Já era para nós estar vivendo melhor, eles deveriam já ter mais voz ativa. Eu não posso falar muito porque eu não conheço as leis, os projetos que eles colocam na Câmara ali, e quantos deles são aprovados e quantos deles estão beneficiando nós, população. Mas aqui Zaqueu, ele demonstrou nas suas palavras que ele usurpava, que ele roubava das pessoas e às vezes até roubava mais de 4 vezes. Então, durante esse percurso que Zaqueu trabalhava ali, e antes da manifestação desse novo cristianismo, da manifestação de Jesus Cristo, tudo estava normal. Quem que tinha a oportunidade de buscar suas riquezas, buscava. Os que não tinham condição iam mendigar. Você entendeu? Todo mundo dependendo do sacerdote para ter mais um pouco de paz no seu coração. Então eles acreditavam que aquele sacerdote do templo, tudo que eles direcionavam, o que eles falavam, ele estava sendo a voz de Deus na terra. Então eles aceitavam aquilo, e isso oprimia mais o povo, isso fazia um fardo maior sobre o povo, e eles tirando benefício próprio. Mas quando Jesus Cristo começou a se manifestar, quando Jesus Cristo começou a colocar vamos dizer, o seu evangelho, quando Jesus começou a colocar uma linha de raciocínio onde que o reino de Deus era para aqueles que se arrependessem, que buscassem o arrependimento, você entendeu? E muitos deles falaram, mas o arrependimento de quê? De algo que eu estou fazendo dentro da lei de Moisés, dentro da lei dos mandamentos. Mas Jesus trouxe uma mudança, uma visão diferente de obedecer essa lei. Aonde Filipe fala, Senhor, mas as tuas palavras geram vida dentro de mim. Porque as palavras de Deus, elas começaram a mudar a maneira das pessoas pensar. E muitos que se bandearam por romanos, muitos que não deixaram de acreditar em Deus, começou a ter esperança através das palavras de Jesus Cristo, começou a gerar esperança através dos milagres de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele começou a agir, o testemunho dele começou a esparramar ao ponto de Zaqueu ficar curioso, de querer conhecer esse Jesus, de ver as pessoas que ouviam a palavra de Jesus e elas tendo as vidas mudadas. Então ele começou a observar, e a gente olhando, trazendo também para nosso contexto, Zaqueu poderia ser um crente afastado dos caminhos do Senhor, que é tanto de ver as pessoas falando, testemunhando de como Jesus Cristo mudou a vida dela, de como Jesus Cristo, por mais que está sendo oprimido pelo governo romano, mas se ele começar a ver as pessoas felizes, começou a gerar nele uma curiosidade de mudar, que ele começou a perceber que toda a riqueza que ele tinha não trazia uma paz interior que ele queria. Você entendeu? E isso acontece com muitos com nós, quando afastamos do caminho do Senhor, quando a gente vai para o mundo, a gente não se sente mais tendo paz lá. Principalmente quando aí o que acontece? A gente começa a buscar paz nas bebidas, a gente começa a buscar essa paz nos remédios,
Quantas pessoas estão entrando em depressão? Quantas pessoas estão sendo levadas pela situação de não ter essa paz, pela situação de estar ali no mundo, de ter afastado dos caminhos do Senhor, você entendeu? E às vezes entra em depressão e chega no ponto até de tirar a sua própria vida. Quantos lá fora não estão assim? Quantos que não estão hoje pensando às vezes até de tirar a sua própria vida? Mas Zaqueu, ele teve uma diferença aqui, que ele procurou buscar conhecer esse Jesus que libertou, que curou o cego, que fez o paralítico andar, que libertou muitos que estavam oprimidos por demônios, e isso tudo de ouvir as pessoas falar. Por isso, meus amados, é a importância de evangelizar lá no mundo lá fora, de eu levar o testemunho de Deus fez aqui na igreja, levar no meu trabalho, a importância de levar o testemunho de Deus na minha escola, a importância de levar esse testemunho de Deus nos pontos de ônibus, você entendeu? De levar nos postinhos, nos hospitais, de levar esse testemunho, porque as pessoas que vão ouvindo ali, que vão ouvindo, vai chegar uma hora que elas vão querer conhecer esse Jesus, querer ir atrás desse Jesus, como Zaqueu. Zaqueu, de tanto ouvir falar de Jesus Cristo, que ele teve uma atitude tremenda de ir encontrar com Jesus. Jesus está passando aqui, não, então eu vou lá. Só que em meio à sua pequena estrutura, vamos dizer, impediu ele de ter um encontro, glória a Deus, Senhor, de poder ver Jesus. A sua estatura, a sua carne é muito pequena, você entendeu? Foi num ponto dele não desistir de querer ver Jesus, ele subiu em cima de uma árvore para ver. Agora, trazendo para o nosso contexto, quantos de nós que não voltamos para o Senhor por causa da nossa carne, por causa da nossa estrutura física? Zaqueu era baixo, mas às vezes a minha carne, ela está gritando aí, para que eu não possa ter esse encontro, para mim tomar a posição de dar os primeiros passos, para ir contra esse Jesus Cristo, que transforma, que muda, que liberta, que cura. Então aqui, meus amados, nós já podemos aprender algo, principalmente os que estão afastados dos caminhos do Senhor, que a sua carne ela vai lutar. Ela vai lutar para não deixar você ir ter esse encontro. Mas o Espírito do Senhor que habita em você, ele está te clamando, ele está te orientando. Volta para os caminhos do Senhor, volta para a igreja. É onde você vai ter uma paz verdadeira. É no meio do Senhor, é no meio da igreja, onde você vai ter uma verdadeira paz, que não vai precisar você beber remédio, não vai precisar você usar droga, não vai precisar você querer ao ponto de querer tirar sua própria vida. Meus amados, Deus quer te oferecer uma paz que o mundo não pode oferecer. E isso eu falo com toda a autoridade. O mundo não tem paz, não tem nada a oferecer para nós. Nada de bom, nada. É nós que temos algo a oferecer ao mundo, sabia disso? É nós que seguimos a orientação do que está aqui. Nós temos que levar o equilíbrio para o mundo. Pensa bem, meus amados, se todos que são fiéis à lei de Deus saísse do mundo, todos cristãos temente a Deus saísse do mundo, como seria o equilíbrio? Porque a maioria das leis do mundo, as leis que nós seguimos de trânsito ou jurídica, elas são baseadas dentro, você entendeu? Muitas delas são baseadas nas leis de Deus. Então o equilíbrio do mundo ainda é baseado debaixo das leis de Deus, porque eles viram que a forma de manter um controle sobre a humanidade está aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, nós que estamos aqui levando essa mudança, evangelizando, começa a gerar efeito nas outras pessoas. Elas nos observam, como eu falo. O crente cristão, ele lê na Bíblia, como lá em Josué diz, medita neste livro dia e noite, para que nós venhamos fazer tudo o que nele está escrito, para que as nossas vidas comecem a ser mudadas e as prosperidades começam a aparecer. Mas isso não é para que eu venha me gloriar ou me vangloriar, mas que isso sirva de testemunho para que as outras pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, elas também venham
buscar, porque a partir do momento, irmão, que nós tomamos atitude de anunciar no meu trabalho, de anunciar na escola, de anunciar em casa, ou de anunciar aonde eu estiver passando, que eu sou um cristão, que eu sou um servo do Senhor, todo mundo começa a te observar as suas atitudes. E principalmente aqueles que são, de vez em quando você erra, tem uns que levantam e falam: uai, mas você não é crente, por que você está tomando essa postura? Você não é servo do Senhor Jesus? Então por que você sentiu essa raiva? Por quê? Porque Ele está nos observando. Mas quando você está lá no mundo, servindo o diabo, não tem nada, tudo é normal. É normal você trair a sua esposa, é normal você pegar um dinheiro que às vezes você até viu a pessoa deixando cair, mas não tem coragem, porque você está na necessidade, não tem coragem de falar para a pessoa e pegar o dinheiro e guardar. É normal você criar uma mentira. Eu falo para os meus parentes que é uma mentira mais normal que tem até às vezes cristão usando. Está em casa e chega uma pessoa que ela não quer receber e fala: fala que eu não estou em casa. Isso é um engano, é uma mentira. Então, para o mundo isso é normal, mas a partir do momento que você passa a ser cristão, eles começam a te observar, eles começam a ler nossos comportamentos. Por isso é muito importante, isso Deus fala comigo todos os dias. É muito importante eu estar meditando na palavra do Senhor por causa disso, porque Deus me dá um direcionamento que eu não preciso preocupar com a minha direita e não preciso preocupar com a minha esquerda, o que eles estão falando, porque Deus me deu o direcionamento, que o meu foco hoje é focar no que Deus disse para mim. Eu tenho as minhas lutas, se eu olhar para trás, irmão, eu vou afundar que nem Pedro, afundar que nem Pedro, porque a partir do momento que eu perder o foco de Jesus Cristo, eu começo a afundar, eu começo a ficar perdido, porque a minha natureza carnal, ela o tempo todo está gritando, mas eu ouço a voz de Deus, e estou caminhando debaixo da voz que o Senhor fala ao meu coração e através da sua palavra, e Ele fala que nada vai mudar, a palavra do Senhor nunca vai mudar. Então as promessas que estão aqui, elas são para mim, elas são para você. Então Deus garantiu uma salvação. E devido ao esforço de Zaqueu, de buscar conhecer esse Jesus sondando o nosso coração de Zaqueu, sondando a mente, viu uma oportunidade de levar a salvação. Porque o Senhor fala que Ele veio para aqueles que estão perdidos, salvar aqueles que estão perdidos. E Zaqueu estava perdido porque ele é filho de Abraão, ex-crente. Quantos irmãos, quantos você que está fiel no compromisso de honrar a Deus através da igreja? Quantos irmãos que congregavam com você na igreja, que você sabe que afastou dos caminhos do Senhor, que está lá no mundo, servindo o diabo, e você está fazendo o que para trazer eles de volta? Porque se Jesus Cristo veio para os perdidos, então se você não está perdido, mas aquele está, então qual que é o trabalho nosso? É ir lá buscar aqueles que estão perdidos. Não é verdade? Então se eu estou vivendo dentro da igreja, eu estou caminhando dentro da obediência, a minha liderança, dentro da obediência do meu pastor, e eu ainda estou firme no caminho do Senhor, mas o meu irmão que caminhava junto comigo, ele deu uma deslizada e voltou a estar lá no mundo, está sofrendo lá no mundo. E como eu deveria ficar feliz, meus amados, de ver o meu companheiro de caminhada está lá no mundo, e eu não fazer nada para ir lá buscar ele e trazer ele no momento que ele está perdido? Que evangelho é esse? Isso é o que Jesus fez com Zaqueu. Muitos criticaram, mas ele entrar na casa de um pecador, não, a salvação veio foi para eles. Aquele irmão lá, colega seu de caminhada, aquela colega sua, que devido a algum motivo saiu dos caminhos do Senhor, é ela que nós temos que ir lá buscar como igreja. Como igreja. Tem muitos lá fora, irmãos, muitos estão morrendo, estão indo para o inferno, estão sendo tragados pelo mundo por falta de atitude nossa, por falta de nós criar coragem de falar, tanto que foi difícil. Eu ouvi a voz de Deus para pregar, para falar do amor dele dentro de um ônibus. Eu faço trabalho dentro do ônibus, evangelismo dentro dos ônibus. Quantas vezes Deus me calou e levantou pessoas e depois ficou trabalhando no meu coração. É você que eu queria levantar para falar. E hoje já mandaram eu calar a boca. Muitos ficam virando as caras, com aquelas caras de crítica. Mas Deus mandou falar, o trabalho agora é do Espírito Santo.
Mas esse é o trabalho nosso, irmão. Ser obreiro na casa do Senhor é bom. Ser presbítero na casa do Senhor é bom. Você entendeu? Ter cargos dentro da igreja de tesoureiro, de cargos que mantém a igreja organizada para receber os que vêm é bom. Mas é aquele trabalho de ir lá buscar esse povo para vir para a igreja. Quem que faz isso se não for nós? Quem que faz isso no meu trabalho, na minha escola, nas ruas, no campo de futebol? Se eu não fazer isso, quem vai trazer, irmão? O Espírito Santo não vai agir sozinho se eu não for lá pregar, se eu não for lá evangelizar, se eu não for lá falar com eles. Então, isso que Jesus fez com Zaqueu foi isso. Deus estava passando, indo para uma direção. Quando ele olhou, ele viu Zaqueu. Só que ele parou tudo que ele ia fazer e foi para a casa de Zaqueu, porque aquela alma precisava. Imagina, meus amados, não sei quem você está assistindo, você que está vendo, quantos membros tem na sua igreja que você congrega? Quantos membros tem? Se você convertesse um, trazesse um arrependido, um perdido para a igreja, se Jesus falou que um arrependido, a festa no céu, quantas festas não ia ter se cada um trouxesse um? Quantas festas não ia ter? Quantas alegrias, quantas faria Deus se sentir alegre por um só, um que nós trazer arrependido. Jesus fala que houve festa no céu, porque Zaqueu se converteu, mudou, não se converteu. E o mais interessante é a transformação que isso faz, como fez comigo, de mudar o meu modo de pensar, de mudar o meu modo de falar, e até tanto, irmão, quando a gente volta para os caminhos do cristianismo, eu vou falar isso abertamente, às vezes a gente deixa algumas contas também, vamos trazer para isso, sem quitar, você entendeu? Mas algumas coisas Deus traz nessa transformação que a gente tem que ir corrigindo. Aqui Zaqueu nos ensina o que? Se eu roubei, se eu usurpi alguém 4 vezes, eu vou voltar lá e vou restituir. Você entendeu? Então tem muitas coisas da época que a gente estava afastado dos caminhos do Senhor, que a gente fez, que quando a gente volta a ser um cristão, a gente tem que voltar lá e corrigir. Voltar lá pedir perdão, voltar lá, se for uma dívida, Deus vai nos dar a graça de quitar essa dívida, você entendeu? De ir quitando, de ir fechando as brechas, para que essas pessoas não venham falar mal da gente, que não venha criticar o Evangelho por nossa atitude. Então, nesse momento, Zaqueu teve um encontro com Jesus, e a partir do momento que ele aceitou Jesus entrar na sua vida, a partir do momento que ele aceitou Jesus entrar dentro da sua casa, houve mudança, houve mudança. Lá em Apocalipse 3:20, Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar Jesus entrar, ele ceará conosco, nós cearemos com ele. Você entendeu? Então, quando Jesus fala que está à porta, se nós permitirmos, nós não precisamos, só precisamos fazer uma coisa: abrir a porta. O resto, você pode ter certeza que a nossa vida vai ser diferente, porque Jesus vai fazer o resto. E ele fala isso lá, quando ele, em Apocalipse 3:20. E isso foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu aceitou o convite de Jesus Cristo e a vida deles mudou. Mudou até certo ponto que em 2021, no século 2021, nós estamos aqui estudando a história deste homem. Ele deixou um legado para que eu e você pudesse aprender com as nossas atitudes, porque Deus permitiu isso, porque sabia que nessa época teria alguém que estaria na mesma situação que Zaqueu, necessitando desse perdão, necessitando de uma mudança. Por mais que ele seja rico, por mais que ele tenha muitas pessoas em volta, mas lá no seu íntimo, lá no seu interior, você percebe que não é feliz. Você percebe que não é feliz. Então, meus amados, que essa mensagem possa gerar vida
no seu coração como está gerando no meu. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa ministrar essa passagem no seu coração durante esse dia, em nome de Jesus, amém. Deus Pai, abençoe, meu Pai, essa ministração, fala com cada um, meu Pai, aqueles que foram ouvir, Senhor, continue ministrando, continue abençoando cada um desses irmãos que estão crendo, meu Pai, neste canal, nessas lives, em nome de Jesus, Pai. Mas é o Senhor, Deus, porque o Adair por si só, e quem ministra aqui, não tem nada a oferecer a não ser o que veio do Teu Espírito. Mas da mesma forma que eu falo, estarei saindo hoje querendo viver essa mudança, querendo viver essa transformação, querendo viver essa salvação. Porque da mesma forma, meu Pai, que os meus ouvidos estão mais perto da minha boca, ela vem gerar vida em mim também. Mas abençoe cada um que vai ouvir, em nome de Jesus. Louvado seja Ti, Senhor. Meus amados, compartilha esse vídeo para que outros também possam ser edificados como você foi edificado. Amém? Que Deus abençoe aí.